Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Como que a gente sabe que a gente está desconectado? Como que ocorre essa conexão com a nossa essência, essa conexão com aquilo que é a gente mais profunda, aquele lado nosso mais profundo, mais puro, mais iluminado? Como que acontece essa conexão e como que em alguns momentos a gente sai dela? Por que existe alguns momentos onde a gente se sente completamente desconectado de nós mesmos? Momentos onde a gente se sente meio perdido, meio isolado. Por que a gente sente esses fenômenos? E por que a gente vive num mundo onde o tempo todo nos incentiva a nos desconectar da nossa essência? Por que é necessário a gente viver num mundo como esse? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes da gente entrar no tema, eu vou pedir que a gente possa fazer uma emanação aqui para o planeta, enviar energias, vibrações para o planeta, porque a gente sabe que o planeta ele está passando por algumas transformações geofísicas, ele está passando por algumas mudanças para ajudar na psicosfera do planeta, na grade energética, e também para ajudar aqueles que necessitam. Eu peço a ajuda de vocês para que a gente possa fazer uma emanação de 1 minuto para o planeta Terra. Então, eu peço que vocês possam pôr suas mãos para frente e que possam imaginar o planeta Terra na frente das suas mãos e que vocês possam enviar toda a amorosidade, toda a paz de espírito, todas as boas intenções para o planeta Terra. Você pode imaginar uma luz rosa ou uma luz roxa que transmuta as energias, violeta, ou pode imaginar uma luz dourada ou até mesmo uma luz branca que conforta as pessoas do planeta, ajuda a elevar a psicosfera, a limpar um pouco a psicosfera do planeta. E essa energia vai abraçando e vai confortando o coração das pessoas necessitadas que estão passando por provas ou por sofrimentos. Agradeço vocês por esse momento de vibração, embora tenha sido pouco, acredito que de alguma forma isso pode ter ajudado sim o planeta, e é sempre bom que a gente possa emanar boas energias para ajudar na transformação do planeta Terra. A gente vive num mundo que está se transformando aos poucos, né? A gente tem conhecimento de que a gente está no período de transição planetária, onde o planeta ele passa por uma transformação vibrátil, onde os seres do planeta também passam por essas transformações. É muito dito, por exemplo, que nesses períodos de transição planetária, muitas coisas que estavam escondidas, que estavam soterradas, muitas coisas sujas começam a vir para fora. Então, semelhante a quando a gente vai fazer uma faxina na casa, a gente precisa desarrumar um pouco as coisas, tirar as coisas do lugar, fazer com que as coisas fiquem à mostra, para que a gente consiga limpar. Então, dessa mesma forma, quando a gente faz uma faxina grande na nossa casa, por exemplo, a gente vai encontrar coisas que a gente nem mais lembrava mais e que estavam ali soterradas. Da mesma forma, quando existe uma faxina planetária, muitas coisas que estavam escondidas ou que a gente não lembrava que estavam aqui começam a submergir e começam a aparecer. E nem sempre vai ser coisas fofinhas, bonitinhas, ainda mais quando se trata de um planeta de provas e expiações, ou seja,
Um planeta onde os seres dele ainda precisam passar por provas e ainda precisam, de uma certa forma, passar por expiações, ou seja, precisam ainda equalizar de certa forma o karma, ou de uma certa forma limpar a própria consciência através de experiências. E quando a gente fala de um planeta assim, a gente está falando que muitas coisas que vão submergir não são bonitinhas, porque o planeta ainda abriga seres que ainda estão em evolução, que ainda estão focados no medo, que ainda estão focados no poder, na violência, na agressão, que ainda não estão preparados totalmente, não estão dispostos totalmente para a caridade e para a luz, para o amor, para uma irmandade mais superior, né? Então, as coisas que estão aparecendo e que provavelmente vão aparecer nos próximos anos são coisas não tão agradáveis aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Mas isso não quer dizer que o mundo esteja piorando. Não necessariamente porque você tira coisas que estavam escondidas embaixo do tapete para fora dele, você não pode dizer que a casa está mais suja. A casa já estava suja. A diferença é que essa sujeira já estava escondida. Então a gente não pode alegar que o planeta está piorando. O que está acontecendo é que está vindo coisas para serem limpas. As coisas estão vindo para serem observadas, para serem curadas. Assim como num processo de autocura, de autoconhecimento, a gente percebe muitos momentos de catarse, onde a gente tem uma propensão a jogar sentimentos para fora, raivas para fora, mágoas para fora. A gente sofre ali processos emocionais fortíssimos, sofrimentos fortíssimos, para que essas coisas possam ser observadas, acolhidas e curadas. Da mesma forma, isso acontece com o planeta. Então, a gente pode o tempo todo estar sendo convidado a focar no medo, a focar no sofrimento, a focar que a vida está piorando, que a gente não tem mais esperança, que as coisas estão acabadas, fadadas ao fracasso, fadadas ao fim terrível. Mas, gente, mesmo que a gente seja convidado o tempo inteiro em se desconectar da amorosidade, da esperança, da luz, do propósito, da nossa missão de alma, embora o tempo todo a gente esteja sendo convidado pelo externo através de coisas que só priorizam a matéria, os desejos momentâneos, que priorizam somente satisfazer o próprio orgulho, o próprio prazer. Mesmo com todos esses convites para a gente ficar desconectado com a nossa essência, é um treino que a gente está passando para que a gente possa fortificar essa conexão com a nossa própria essência, essa conexão com algo mais elevado, com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso propósito. Então, o tempo todo, quando a gente foca só no material, só na matéria, quando a gente foca só na nossa própria satisfação, no nosso próprio orgulho, quando a gente fala que seja feita aquilo que nos agrada em detrimento ao dos outros, sem pensar nos outros, a gente está, de uma certa forma, se desconectando de nós mesmos. Porque quando a gente está agradando somente a gente, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, a gente não está de fato agradando a nossa alma. A gente está agradando o nosso ego. A gente está agradando ali a nossa personalidade, o nosso lado mais periférico, o nosso lado mais raso, mais superficial. A gente está agradando somente o nosso intelecto. E isso não é bom para o nosso espírito, né? Porque, de uma visão mais ampla, quando a gente faz mal para outra pessoa, mesmo que aparentemente a gente esteja fazendo bem para a gente se prejudica. Então, o mal que eu faço para o próximo, ele me afeta, porque afeta a psicosfera, afeta o ambiente.
o outro passa a ter raiva de mim, o outro passa a ter formas de pensamento, passa a ter vibrações referente a mim de raiva, de medo, de tristeza. E isso tudo eu pego, porque é merecimento meu. Eu que causei a dor no próximo, então é merecimento meu que eu receba essa carga, que eu receba essa energia, que eu fique aberto para ser prejudicado pela energia do outro, que foi uma energia que eu criei, que eu co-criei. Então, quando a gente machuca os outros, quem a gente mais machuca é a gente mesmo. Porque numa visão mais espiritual e energética, não existe separação entre mim e um outro. A gente sabe como que o outro pode nos afetar e pode nos influenciar. A gente está o tempo todo conectado. E aí a gente tem que lembrar que quando eu faço mal para o outro, eu estou fazendo mal para mim mesmo. E que o meu espírito, o meu eu superior, quando ele olha para essa situação, ele está vendo que eu estou fazendo mal para mim mesmo quando eu só satisfaço os meus próprios desejos momentâneos, quando eu satisfaço o meu próprio prazer, quando eu deixo de olhar para o próximo, quando eu só olho para o meu próprio umbigo. Porque quando eu estou olhando para o meu próprio umbigo, quando eu estou pensando só nas minhas próprias necessidades, muitas vezes eu estou conectado com o medo. Então, muitas vezes, quando a gente entra um desejo desenfreado de prazer ou de ter algo momentaneamente ali, imediatamente, ou quando a gente entra ali num estado de anestesia ou de fuga da realidade, é porque a gente tá com medo. Então, às vezes, esse vai ser o medo do quê? Medo da gente, de algo ruim acontecer. Então, às vezes, vai estar acontecendo algo bom na nossa vida e pelo nosso medo que aquilo acabe, a gente vai ficar obcecado por aquilo. E aí a gente vai travar a nossa observação perante aquilo. A gente vai ficar obcecado. E a gente vai estar agindo pelo medo, pelo desespero. E quando a gente age pelo medo, pelo desespero, pela ansiedade, a gente está desconectado com a nossa essência. Porque quando a gente está conectado com a nossa essência, não é possível que a gente esteja desesperado, que a gente esteja com medo, que a gente esteja ansioso. Quando a gente está conectado com a nossa essência, a gente sente uma realização, a gente sente uma paz interior, uma alegria interna, não uma euforia, mas uma alegria. A gente sente uma mansidão, a gente se sente completo naquele momento. A gente se sente conectado com tudo e com todos. Então, quando a gente está com medo, a gente está desconectado da nossa essência. Então, a gente ou vai ter medo de que aquilo que é bom que a gente está vivendo acabe, ou a gente vai ter medo de alguma forma de que algo de ruim aconteça, de que a gente seja machucado, de que a gente seja privado, que a gente passe por necessidades, que a gente não tenha nossas necessidades atendidas, que o outro não nos perceba, não nos ame, não nos aceite, que o outro nos rejeite. Então, quando a gente está numa fuga, numa anestesia, quando a gente não quer vivenciar a nossa dor e a gente vai fugir, vai focar em outras coisas para a gente não sentir essa dor, que muitas pessoas acabam fazendo com bebidas alcoólicas ou com entorpecentes. Quando a gente faz isso, é porque a gente tem muito medo. Essas pessoas, elas não fazem isso por alegria. Da boca para fora, a gente pode dizer que é por alegria, mas no fundo é por um grande e imenso medo. E o tempo todo a gente é convidado com falso discurso pela sociedade, pela mídia, de que essas coisas são coisas de gente legal, que se anestesiar, que só pensar no próprio umbigo, que só pensar no próprio orgulho, no próprio prazer, isso é coisa de gente cool, isso é coisa de gente legal, de gente sábia. Isso é ser inteligente, isso é ser esperto. Pensar no próprio umbigo,
satisfazer todos os prazeres momentâneos sem saber se aquilo vai acarretar problemas ao longo prazo. Então, você está com vontade de comer demais, sem freio, sem consciência? Vai lá, coma, consuma, gaste seu dinheiro. Mesmo que aquilo acarrete um problema para você, mesmo que você fique enjoado, mesmo que você fique obeso, mesmo que seja criado um problema para você depois, não importa. Viva esse momento sem consciência. Viva esse momento sem inteligência. Faça o que der na telha. Faça o que você tiver vontade, sem freios. Isso aqui é o que nos falam. E quando a gente segue essa cartilha, quem mais é prejudicado é a gente mesmo. Porque quando a gente entra nesses excessos, muitas vezes isso vai acarretar problemas a longo prazo. E esses problemas não vão ser problemas simples, vão ser problemas complexos. Não vai ser um problema, uma doença que você vai tomar um remedinho e vai estar tudo certo. Vai ser problemas onde vai acarretar muitas vezes doenças crônicas, psicossomáticas. Muitas vezes vão ser doenças autoimunes. Então a gente precisa começar a entender que a sociedade o tempo todo nos convida a satisfazer nossos prazeres momentâneos, a só satisfazer o nosso próprio umbigo, sem pensar no futuro, porque ela quer que a gente continue desconectado com a nossa essência, porque ela quer que a gente continue fraco, porque ela quer que a gente continue agindo sem consciência, agindo que nem um robozinho. Quando a gente segue tudo certinho que a sociedade fala, quando a gente segue todo o esquema que ela prontifica para as pessoas, quando a gente não sente qual é o caminho para a gente, quando a gente não reflete se aquilo que a gente está seguindo, se aquilo sobre o que a gente está falando, se aquilo sobre o que a gente está dando atenção faz realmente sentido para a gente, e a gente começa a seguir que nem um robozinho, que nem um zumbizinho, e fazendo as coisas sem consciência, a gente está desconectado com a nossa essência. A gente vai fazer tudo que a sociedade diz, a gente vai ser aplaudido, a sociedade nos vai dar um reforço positivo, mas no final, quem vai receber toda aquela carga de problemas e de prejuízos é a gente mesmo, que a gente mesmo cocriou. Porque quando se tratar da gente colher aquilo que a gente plantou, a sociedade vai dizer que a escolha é nossa. Então, o tempo todo, a sociedade ela vai incentivar a gente, pelo menos uma sociedade que ainda está muito doente, que ainda vibra segundo provas e expiações, essa sociedade ela sempre vai incentivar a gente pensar no nosso próprio umbigo e a satisfazer nossos prazeres momentâneos e sempre de uma certa forma que o outro se prejudique, desde que para mim esteja tudo bem, eu posso prejudicar o outro, ela vai sempre incentivar esse tipo de pensamento. E a questão, gente, é que mesmo que a gente viva numa sociedade assim, tão problemática, e que se incentiva de uma certa forma a nossa própria autodestruição psíquica, física, emocional, a grande questão é o propósito por trás disso. Porque somente quando a gente vive numa sociedade que incentiva a gente ao oposto, que incentiva a gente ao mal, que incentiva a gente ao orgulho, ao egoísmo, ao prazer momentâneo, a satisfazer nossas próprias vontades, somente quando a gente se depara com uma sociedade que incentiva a desconexão com o espiritual, que incentiva a desconexão com a essência, é que a gente vai conseguir treinar essa conexão. Então, se a gente vivesse num mundo encantado de ursinhos e unicórnios, a gente não ia ter esse treino e essa convicção na luz, essa convicção no amor, na fraternidade, na caridade. A gente não ia ter esse contraponto, esse contra-argumento, essa força opositora para a gente muscular nossa consciência, para a gente fazer esse treino. Então, quando a gente vive e nasce numa sociedade que incentiva o tempo todo que o material é mais importante que o espiritual, sem qualquer dogma e religião nisso, quando incentiva que é mais importante a carne, os prazeres momentâneos, o corpo físico,
do que aquilo que você consegue realizar ao longo prazo e que traz benefícios para a sociedade, traz benefícios para você e para os outros, que traz uma qualidade de vida melhor. Quando a gente se depara com uma sociedade assim, é que a gente pode treinar, falar não. É que a gente pode treinar e ir em direção à nossa essência. Então, quando a sociedade fala, vai por aqui, segue esse caminho, satisfaz seus próprios desejos, vem aqui, se anestesia um pouco, faz isso sem consciência, segue essa cartilha aqui sem ter consciência, sem pensar. Quando a sociedade fala isso, é um treino que não é dado, é uma prova que não é dada para que a gente consiga falar não, que a gente consiga seguir a nossa essência, o nosso propósito. E embora pareça que no meio de turbilhão, no meio desses turbilhões da sociedade, que a gente não tem um senso de direção, que a gente não tem uma ajuda em saber qual o caminho certo a seguir, qual o caminho do nosso propósito de alma a seguir, a gente sempre tem essa direção dentro de nós. Então, quando a gente acha que a gente não tem respostas, que a gente não tem ajuda, que a gente não tem direção, que a gente não sabe qual caminho seguir, o que falta pra gente é o quê? É a gente silenciar o nosso próprio ego, a nossa própria cabeça, a gente parar de escutar todas essas influências da sociedade, essas falas, e a gente olhar para nós mesmos. E aí, quando a gente olha para nós mesmos e a gente escuta um pouco o nosso coração, a nossa essência, é nesse momento que a gente vai perceber qual o caminho certo para a gente. E esse caminho vai ser um caminho que vai trazer alegria para a gente. Lembra? Alegria, não euforia. Vai trazer alegria, vai trazer paz de espírito, vai trazer uma calma, uma certeza, uma convicção. Isso é conexão com a essência. E quando você silencia, você medita, você entra em contato mais profundo consigo mesmo. E você sente qual caminho seguir, você sente uma alegria, você sente uma realização pessoal. Só de pensar, só de imaginar em seguir tal caminho, esse é o caminho certo para você. E isso é muito diferente de você seguir sua euforia, sua anestesia. Porque quando você segue sua euforia, sua anestesia, como eu já disse, você não está seguindo sua alegria. Você está seguindo o seu medo, você está seguindo o seu desespero, você está seguindo sua ansiedade, você está seguindo o sentimento oposto. Então, quando você segue sua alegria interna, quando você segue o seu propósito maior, quando você segue essa vozinha que existe dentro de você, que fala o que é certo para você fazer, que fala para você fazer aquilo que te alegra de verdade, que quando você faz, traz alegria para cada célula, para cada átomo do seu corpo, que faz seu corpo vibrar de alegria. Isso é conexão com a essência. Isso é a gente se conectar com aquilo que é mais profundo. Por isso que o tempo todo a sociedade fala pra gente fazer o oposto, pra gente se anestesiar, pra gente fazer coisas sem pensar e sem refletir. Porque quando a gente não reflete, quando a gente não pensa, quando a gente faz coisas de forma automática, a gente não tem tempo para ouvir essa vozinha. E ela tá ali o tempo todo. Inclusive, os nossos mentores o tempo inteiro, de uma forma exterior, na nossa vida externa, estão o tempo todo sinalizando pra gente: olha para dentro de você, olha o que você está sentindo, olha o que é importante para você, prioriza aquilo que faz seu coração vibrar, prioriza aquilo que faz sua alma vibrar, aquilo que é importante para você, aquilo que é ético, aquilo que é imprescindível para você. O tempo todo eles nos dão situações para que a gente entre em contato com nós mesmos. Porque as respostas que eles nos dão não são respostas que eles nos dão na maioria das vezes. São respostas que a gente já tem dentro da gente. O que eles nos ajudam é a gente ter esse movimento de olhar para dentro da gente, para a gente conseguir entender o que de fato faz sentido para a gente. Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui é que quando a gente vive numa sociedade que sempre incentiva a gente a nos desconectar da nossa essência, não é porque é injustiça, não é porque a gente está fadado ao fracasso,
mas sim porque é nosso treino, é uma prova para a gente aprender no meio do caos a se conectar com aquilo que é mais sagrado. Então, quando a gente se conecta com aquilo que é mais sagrado no meio do caos, quando está acontecendo milhares de problemas, onde você está sendo convidado o tempo inteiro a ser bélico, a ser guerreiro, a ser grosseiro, a machucar outras pessoas, a só pensar no seu próprio umbigo, nas suas próprias necessidades, quando nesses momentos você pensa na sua essência, você reflete, você se conecta com o seu eu interior, se você consegue fazer isso nesses momentos de maior caos, então nos momentos onde tudo estiver mais brando, você vai conseguir se conectar com a sua essência. E cada vez mais vai ser mais fácil você se conectar com a sua essência. E cada vez mais em momentos onde você não está ali de forma propósita, querendo se conectar. Quando você está ali, às vezes lavando uma louça, às vezes sentado de bobeira, às vezes conversando com alguém que você gosta muito, nesses momentos você vai ter um vislumbre desse estado. E nesses momentos que você tem o vislumbre desse estado, você vai entender que todos esses momentos onde você teve que muscular sua consciência, todos esses momentos onde você teve que, no aparente caos, se conectar com aquilo que é mais sagrado e mais profundo dentro de você, isso era um treino para que essa conexão com a essência ficasse cada vez mais fácil, para que lá no futuro você consiga estar em conexão o tempo inteiro com a essência. Então, o que nos desconecta com a nossa essência? O que faz com que a gente se desconecte com a nossa essência? Que a gente sente que a nossa vida não tem muito sentido. É quando a gente não está ouvindo o nosso coração. É quando a gente não está ouvindo o nosso propósito. Quando a gente está fazendo tudo de forma automática e a gente não está sentindo. A gente está desconectado do nosso próprio sentir. E quando a gente se desconecta do nosso sentir, quando a gente só segue o nosso racional, quando a gente só segue o que a sociedade fala sem refletir, é quando a gente se desconecta. Então, se você talvez em alguns momentos está se sentindo muito desconectado de si mesmo, muito perdido, muito isolado do mundo, quando ao contrário de você se sentir uno com todas as coisas, você se sente separado e fragmentado, então porque o que falta é você sentar num cantinho, ir para dentro do seu quarto, ouvir uma música que te ponha em contato consigo mesmo, depois disso meditar em silêncio e ouvir essa voz, ouvir o seu coração. Apesar de todas as consequências, apesar dos julgamentos, apesar das críticas, você seguir o seu coração. E quanto mais você segue ele, mais você vai entendendo que esse é o certo. E que quando você segue ele, mais você sente uma alegria dentro de você. Mais você sente paz interior. Mais você sente que esse é o caminho certo. Então, se você está precisando de uma confirmação para seguir o seu próprio coração, para seguir o seu propósito, para seguir aquilo que faz sua alma vibrar, aquilo que faz sair alegria pelos seus poros, sair amor pelos seus poros. Se você está precisando apenas de um empurrão para fazer aquilo que realmente importa para você, esse é o empurrão que você estava precisando. Essa é a mensagem que você estava precisando. Nesse momento eu te digo que nada importa mais do que seguir a própria essência. Porque quando a gente segue a nossa própria essência, embora a sociedade fale que é egoísmo, né? Aí sim que a gente faz o melhor para os outros, aí sim que a gente beneficia outras pessoas. Porque aí o que faz bem pra gente quando a gente está conectado com a nossa essência e com o nosso propósito, também faz bem para as outras pessoas. Não vai prejudicar de nenhuma maneira outras pessoas. Porque a gente está conectado com a fraternidade, a gente está conectado com o amor, a gente está conectado com sentimentos elevados, pensamentos elevados. Nunca que você vai seguir o seu coração, a sua alma, e você vai fazer mal pro próximo. Isso não faz nem sentido. O treino que a gente precisa ter o tempo todo é que, em meio ao caos, por mais difícil que seja, mesmo que você consiga ficar nesse estado por 1 minuto ou só 1% do seu dia, treine entrar em contato com a sua essência, treine meditar, treine ouvir a voz. E quanto mais você ouvir sua voz interior, a sua essência, mais fácil fica para você ouvir ela no dia a dia. A forma mais eficaz de você se desconectar da sua essência é você parar de ouvir ela.
no momento que você começar a ouvir sua essência, no momento que você se permitir se conectar com o seu coração, se conectar com aquilo que é mais sagrado dentro de você, nesse momento que você tirar essas resistências, aí sim que você vai sentir essa conexão. Que a todos nós é acessível, que a todos nós é possível. E que é o nosso treino num planeta como esse, com tantos problemas que parecem sem solução, é nesse planeta, dessa forma, nessa gravidade, que a gente vai aprender a focar na luz, que a gente vai aprender a focar na caridade, que a gente vai aprender a focar na nossa própria essência e se conectar com aquilo que realmente importa. Então esse é o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje. Eu peço que vocês possam ajudar o canal e ajudar essa mensagem através de um like ou através de um inscreva-se, para vocês não perderem nenhum conteúdo e também para esse conteúdo ele poder chegar às outras pessoas, para esse canal e a mensagem que ele traz possa chegar a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. Eu agradeço demais por cada um que me acompanha até o final.